E aí, pessoal bacana, que bom que você colocou o play aí, hein? Que bom que você veio aqui para o nosso canal Gerando Paz. Olha que ventinho delicioso, a folhinha tá caindo, o lugar é lindo. E a gente quer bater um papo com você nesse momento. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como que vai a sua espiritualidade? Quando a gente está falando de ser pai, de ser mãe, você acha que isso é importante? Na verdade, como eu falei já em alguns vídeos anteriores, faz parte da minha formação a questão da teologia. Então é impossível dissociar isso de mim, a questão da fé. Por isso é importante você saber que não existe uma maneira de você aprender melhor a ser pai e a ser mãe do que com aquele que de alguma maneira foi revelado a nós como um pai. É difícil que quando você entra na vida, quando você se casa, você é homem, mulher, você casa e você vai entrando na vida adulta e você tem os desafios da relação, do casamento e de repente você recebe uma notícia ou você fica sabendo que você está grávida ou que a sua esposa está grávida e você se percebe então como pai. Eu tive um problema uma vez com o meu filho que está entrando também nessa fase de adolescência e ele começou a fazer algumas coisas não muito boas. E ele fez uma coisa ruim uma vez, eu fui e conversei. Ele fez uma segunda coisa ruim, eu fui e conversei. E aí ele fez uma terceira coisa ruim. E aí eu fui e o disciplinei. E ele então se fechou comigo naquele momento. Ele não se propôs ao diálogo, ele ficou uma semana sem conversar comigo. E aquilo cortava o meu coração. À noite eu orava, falava, Senhor, meu filho. E eu queria saber como que era, como que eu deveria fazer, atuar naquele momento do silêncio irredutível do meu filho. O que eu faria? Será que eu deveria ir lá e falar, filho, fala com o pai e reforçar então um comportamento ruim? Ou será que eu deveria ficar então irredutível, duro? E tornar, quem sabe, o meu filho mais duro ainda. E aí eu me lembrei do texto de Lucas capítulo 15, versos 11 em diante, quando um filho entra por um caminho da separação, do afastamento, do rompimento da relação. O filho chega para o pai e diz assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E aí este homem, estranhamente para nós, resolve repartir os haveres, repartir a sua fortuna e ele dá a parte que supostamente cabia ao filho. Pense o que esta fala está comunicando. Primeiro do filho, ele está dizendo assim, eu não me importo com o relacionamento com você, eu me importo com as coisas que você pode me dar e com as oportunidades que eu posso ter a partir das coisas que você me der. E assim que o pai dá aquilo ao filho, algo que dificilmente nós faríamos, o filho cata tudo que é seu e vai embora. Rompe com o pai, rompe com a relação. Ele se afasta. E de repente ele passa por uma crise, o texto vai dizer, e lá quando ele está num processo de indignidade muito forte, o texto vai dizer que ele acaba caindo em si. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai não passam pelo que eu estou passando? E eu vou voltar lá e vou dizer que eu errei muito com ele e eu vou pedir um emprego lá na fazenda do meu pai. Mas quando ele está voltando de longe, a palavra de Deus vai dizer que o texto bíblico diz que o velho o avistando, corre em sua direção e lançando-se em seu pescoço, o abraça e o beija. O filho tenta pôr em prática um texto que ele havia elaborado previamente, mas o velho pai não liga para aquilo e diz assim, trazei depressa a melhor roupa. Colocai um anel no dedo do meu filho, uma sandália nos seus pés e vamos matar um bezerro cevado, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, traga os cantores, traga os dançarinos e vamos celebrar, porque meu filho estava morto e reviveu. E aí eu fiquei pensando nessa atitude do pai. O filho estava errado, o filho cometeu um erro e ele celebrou com o filho. Mas isso tem uma razão de ser. O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
quando eu olhei para isto, eu falei, Deus, como é que eu posso ser pai? E Ele me levou para esse texto, eu entendi que em todo momento de afastamento, o que você tem é um silêncio da parte do pai do texto, do pai da parábola. Você não tem festa, você não tem beijo, você não tem celebração. Você tem um silêncio e uma resignação, uma entrega, uma doação, um sustento. Eu comuniquei ao meu filho a partir daquele dia que ele teria, comuniquei de forma com as minhas ações, que ele teria todo o sustento, toda a provisão possível, mas que eu jamais poderia premiar a conduta que afasta da relação, que é o distanciamento da relação. Mas assim que eu fiquei esperando ele longe, e assim que ele, num dia em que, na noite anterior, às 2h30 da madrugada, eu, junto com a minha esposa, orei pelo meu filho, falei, Senhor, eu amo meu filho, tem misericórdia. Na sexta-feira ele entra no meu quarto e diz assim, pai, eu falei, oi filho. E aí foi esta imagem que eu vi, do filho voltando. Eu preciso pedir perdão para o Senhor, ele falou para mim. E eu disse assim, pelo que, filho? E ele olhou para mim e falou assim, pelas merdas que eu estou fazendo. E eu pulei nele, abracei, beijei ele. E falei, ô filho, o pai te ama. E aí começamos a conversar ali. A única coisa que me deu segurança de me manter sereno e em silêncio naquele momento foi a convicção de que essa foi a maneira como meu Pai do céu agiu naquele momento. Eu acho que se eu e você queremos saber como é ser pai e mãe de verdade, a gente precisa olhar para o Pai Nosso. E lá a gente vai saber. É nesse caminho da espiritualidade, da comunhão com o nosso Pai, que a gente vai aprendendo a ser pai. Tá bom? Por isso eu fiz essa pergunta. Como é que vai a sua espiritualidade? Quem é a sua referência? O seu pai aqui da terra? Ele não vai ser uma boa referência, não. E outra, mesmo se foi, você vive em outro tempo, em outro momento. Não necessariamente isso vai fazer o mesmo efeito. Tá bom? A gente vai conversar um pouco mais no próximo vídeo. Esse vídeo já está ficando grande, mas eu espero você no próximo vídeo. Só faça parte desse movimento Gerando Paz, curtindo o canal, divulgando em suas redes sociais, deixando aí a sua fala, tá bom? Um grande beijão e até lá!